E aí pessoal, o professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de raiz de funções e mais especificamente na aula de hoje a gente vai trabalhar o método da posição falsa. O roteiro das aulas desse tópico é o seguinte: primeiro a gente falou de introdução, a gente já falou de isolamento, estamos aqui nesse tema de refinamento, mas dentro desse tema a gente já falou de algoritmo geral, do critério de parada, estamos trabalhando métodos de intervalo, depois vamos trabalhar métodos abertos e mais futuramente vamos ter a conclusão desse tópico. Anteriormente a gente já falou, na verdade eu espero que vocês tenham visto funções, derivadas de funções, a gente já falou de erros de arredondamento, a gente já deu a definição do problema de raiz de funções, a gente já falou sobre a fase de isolamento, na fase de refinamento a gente já falou sobre o algoritmo geral e os critérios de parada, e a gente começou a falar dos métodos de intervalo e falamos especificamente do método da abscissão. Na aula de hoje a gente vai falar do método da posição falsa. A gente vai falar como ele funciona, a gente vai mencionar como é o algoritmo dele, quais são as condições de convergência e as suas vantagens e desvantagens. Então a ideia central do método de intervalo é a seguinte. Primeiro a gente tem um intervalo de tamanho AB, é um intervalo na verdade que vai de A até B, de um certo tamanho, e a ideia é sempre diminuir esse intervalo ao longo dos passos do método, mas sempre mantendo a raiz dentro desse intervalo. Como o tamanho desse intervalo vai diminuindo e a raiz está dentro desse intervalo, em algum momento um dos dois critérios vai ser satisfeito, ou seja, ou o tamanho desse intervalo vai ficar muito pequeno, isso quer dizer o quê? Que A vai ficar bem próximo de B, ou, em outras palavras, B menos A vai ser menor ou igual a uma tolerância, ou então até que eu chegue numa aproximação boa para a raiz, de forma que o módulo da função aplicada a essa aproximação seja bem próximo de zero, menor ou igual a uma certa tolerância. Na aula passada a gente falou do método da abscissão, e o algoritmo do método da abscissão é esse daqui. A gente calcula uma aproximação inicial, que é metade do intervalo, A mais B dividido por 2, e enquanto esse x não for uma boa aproximação, a gente vai fazer o seguinte: se f de a vezes f de x for menor do que zero, ou seja, se a raiz estiver no intervalo que vai de a até x, a gente muda o valor de b, a gente traz o b para o x, ou seja, b igual a x. Se não, isso quer dizer que a raiz vai estar no intervalo que vai de x até b, então a gente tem que mudar o a, então fica a igual a x. E aí calcula-se novamente uma nova aproximação na metade do intervalo do mesmo jeito que foi a aproximação inicial, x igual a mais b dividido por 2. Esse enquanto vai terminar quando x for uma boa aproximação. E aí, justamente, esse x vai ser o x barra, que é essa aproximação para a raiz. O método da posição falsa ele pode ser encarado como uma melhoria do método da abscissão. E a diferença principal é a seguinte: no método da abscissão, o x é uma média aritmética entre A e B. Já no método da posição falsa, o x vai ser uma média ponderada entre A e B. Daqui a pouco a gente vai ver como é essa ponderação. Normalmente, geralmente, na maioria das vezes, o método da posição falsa é mais rápido, no sentido de que ele encontra uma resposta com menos iterações, e a convergência também é teoricamente garantida, assim como no método da abscissão. O método da abscissão sempre convergia, teoricamente o método da posição falsa também sempre vai convergir, sob as mesmas condições lá da abscissão. Então, graficamente, o que o método da posição falsa vai fazer é o seguinte: imagine que tem essa função, x ao cubo menos 9x mais 4, e eu quero descobrir uma raiz dessa função, e eu já descobri que existe uma raiz no intervalo que vai de 2 até 3. Quando a gente estava falando do isolamento, a gente descobriu que esse era um dos intervalos. Então eu tenho o A, que vale 2, e o B, que vale 3. E aí eu calculo, a partir de A eu calculo f de A, e a partir de B eu calculo f de B. O método da posição falsa ele vai fazer o seguinte: ele vai traçar uma reta entre esse ponto f de A e bf de B, e ele vai descobrir onde essa reta cruza o eixo x. E onde essa reta cruza o eixo x vai ser justamente a minha aproximação. A partir daí, o funcionamento é igual ao método da abscissão. Então a gente vai calcular o f de x, e a partir desse f de x a gente vai decidir se a gente vai ficar com um subintervalo que vai de a até x ou um subintervalo que vai de x até b. Como? Vendo onde é que tem a troca de sinal no f. Então onde é que tem a troca de sinal? F de a, f de x ou f de x, f de b? Claramente entre f de x e f de b. Então o subintervalo que a gente vai trabalhar agora vai ser o intervalo, como eu já mencionei, a troca de sinal entre o f de x e o f de b. Então o subintervalo vai ser justamente o subintervalo que ia do x anterior até o b. Ou seja, a gente traz o a para mais perto do b. Tá? Observação, perceba que nesse passo eu descartei mais da metade do intervalo. Na abscissão eu iria descartar metade do intervalo. Aqui não, aqui eu descartei mais da metade do intervalo. E aí, como a cada passo, muitas vezes, na maioria das vezes, eu descarto uma boa parte do intervalo, eu descarto mais da metade do intervalo, isso faz com que, ou pelo menos, isso pode não acontecer em todos os passos, mas isso acontece principalmente nos passos iniciais do método da posição falsa. Isso faz com que o método da posição falsa acabe convergindo mais rápido, em menos iterações, do que o método da abscissão. E aí a gente refaz esse mesmo processo que a gente fez anteriormente. Então eu tenho esse ponto AF de A, eu tenho um ponto BF de B,
eu traço a reta entre eles dois, e aí eu vejo onde essa reta cruza o eixo x. E aí vai cruzar aqui, e aí eu digo que essa daqui é uma aproximação para minha raiz. Mas será que essa aproximação é boa? Então eu vou calcular f de x. Então pode ser que seja boa, pode ser que não seja. Se ela não for boa no próximo passo, eu tenho que decidir se eu vou para o a, eu vou ficar no intervalo que vai do a até x, ou no intervalo que vai do x até b. E aí eu faço isso como? Vejo onde é que tem a troca de sinal na função. Aqui a troca de sinal vai ser entre o f de x e o f de b, portanto eu trago o a de novo para, eu mudo o valor de a. Então, o cálculo da aproximação x vai ser calculado como uma média ponderada entre a e b, da seguinte maneira. Vamos pegar aqui esse exemplo, tá? Eu vou demonstrar aqui com esse exemplo. Digamos que eu tenho esse intervalo de a até b, calculei f de a e f de b, e eu quero descobrir qual é esse valor de x, que vai ser a minha aproximação, pode ser que não seja boa ainda, mas vai ser a minha aproximação, e eu quero descobrir qual é o valor de x. E aí, para descobrir esse valor de x, a gente observa o seguinte, que aqui em cima ele tem um triângulo, e aqui embaixo ele tem um triângulo maior, semelhante ao triângulo menor. Então a gente pode fazer esse cálculo desse x utilizando semelhança de triângulos, onde a base do triângulo menor está para a base do triângulo maior, assim como a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. E é justamente esse raciocínio que a gente faz. Qual é a base do triângulo menor? B menos x. A base do triângulo maior? B menos a. Qual é a altura do triângulo menor? Módulo de f de b. Coloquei módulo aqui porque o f de b, nesse exemplo, está no lado positivo, mas ele podia estar no lado negativo, né? Então, módulo de f de b. E qual é a altura do triângulo maior? Módulo de f de a mais módulo de f de b. Então, é a soma desses dois f's. E aí, a gente faz umas manipulações. Essa aqui é a fórmula. A gente faz algumas manipulações, né? O b menos a, que estava no denominador do lado esquerdo, a gente passa multiplicando para o outro lado da igualdade. E aí, o x, a gente passa para o outro lado da igualdade. E aí, vai ficar x igual a b menos tudo que está aí. Depois a gente tira o divisor comum, que vai ser o módulo de f de a mais o módulo de f de b. Eu deixo para vocês fazerem esse raciocínio dessas contas em casa. Mas aí observe que vai aparecer mais bf de b e menos bf de b. Então, o valor positivo somado com o valor negativo vai dar zero. E aí no final vai ter o seguinte, que o x vai ser calculado como a módulo de f de b mais b módulo de f de a dividido por f de b mais módulo de f de b mais módulo de f de a. E essa então é justamente a média ponderada. A é ponderado por módulo de f de b e b é ponderado por módulo de f de a. Como f de a e f de b têm sinais diferentes, um deles vai ser positivo e o outro vai ser negativo, a gente pode reescrever isso como sendo a f de b menos b f de a dividido por f de b menos f de a. Então, claramente, os valores de a e b eles são ponderados. No primeiro caso, vai ser ponderado por módulo de f de b, o a é ponderado por módulo de f de b e o b é ponderado por módulo de f de a. Então, a gente divide pela soma das ponderações. E, no segundo caso, o a é ponderado por f de b, enquanto que o b é ponderado por menos f de a. E, novamente, a gente divide pela soma das ponderações. F de b somado com menos f de a. Essas duas fórmulas dão, teoricamente, o mesmo valor, tá? Então, você pode usar qualquer uma das duas. Então, o algoritmo da posição falsa é o mesmo algoritmo da biseção, só que a única coisa que muda é a forma de calcular o x. Enquanto que lá na biseção a gente calculava o x como sendo a mais b dividido por 2, aqui a gente vai calcular o x como a f de b menos b f de a dividido por f de b menos f de a. Tanto na aproximação inicial quanto na nova aproximação dentro da repetição. Vamos para um exemplo. Tá? Pegar o mesmo exemplo da mesma função da anterior, da biseção, mas agora vamos trabalhar no intervalo que vai de 2 até 3. Então, no passo 0, eu sei que o a é 2 e o b é 3. Calculo o f de a, ou seja, eu substituo x por 2, vai dar menos 6. Calculo o f de b, ou seja, eu substituo o x pelo valor de b, que é 3, e vai dar aqui 4. Vai dar o valor 4. E aí o que eu vou fazer? Vou calcular o x. Como é que eu faço para calcular o x? A vezes f de b menos b f de a dividido por f de b menos f de a. Então, qual é o valor de a? 2. Qual é o valor de f de b? 4. Então, vai ser 2 vezes 4. Menos da fórmula. Quem é o valor de b? 3. Quem é o valor de f de a? Menos 6. Então, menos 3 vezes menos 6, dividido por f de b é 4, menos o f de a. O f de a é menos 6, então vai ficar 4 menos 6. E o resultado disso vai ser a conta 8 mais 18 dividido por 4 mais 6, que aqui no nosso exemplo vai dar 2,6. Então, o x vai ser 2,6. Se fosse lá no método da biseção, o x seria a média ponderada, a média aritmética entre a e b, ou seja, metade do caminho entre a e b, que daria 2,5. Aqui não, aqui deu 2,6. E aí a gente vai calcular o f de x. O f de x, ou seja, a gente substitui o x por 2,6, dá menos 1,824.
e o tamanho b menos a dá 1. E aí a gente se pergunta, será que essa aproximação x é boa? Ou seja, módulo de f de x, f de x no módulo ele é menor ou igual que a tolerância? Não é. B menos a é menor ou igual que a tolerância? Não é. Então a gente tem que ir para o próximo passo. No próximo passo, eu vou ficar com qual subintervalo? Subintervalo que vai de a até x ou subintervalo que vai de x até b? Aí eu vou olhar o f, os f's, e eu vejo onde é que tem a troca de sinal. Então a troca de sinal vai acontecer do f de a para o f de x ou do f de x para o f de b. A troca de sinal vai acontecer do f de x para o f de b. Então eu vou substituir o a por x. E aí então o a vai ficar com 2,6 e o b vai ficar com o mesmo valor que é 3. Calculo f de a, calculo f de b. Calculo x como aquela média ponderada. Aqui nesse exemplo vai dar 2,7253. E aí eu calculo f de x e calculo b menos a. Então f de x vai dar menos 0,2865 e o b menos a vai dar 0,4. Será que essa aproximação é boa? Módulo de f de x é menor ou igual que a tolerância? Não é. B menos a é menor ou igual que a tolerância? Não é. Então eu tenho que ir para o passo 2. No passo 2 eu vou ficar com qual subintervalo? Subintervalo que vai de a até x ou subintervalo que vai de x até b? Depende de onde tem a troca de sinal. Então a troca de sinal vai do f de x para o f de b. Então eu vou trocar quem? Vou trocar o a pelo x. Então no próximo passo o a vai ter esse valor, 2,7253. O b mantém o mesmo valor que é 3. Calculo f de a, calculo f de b. Vou calcular o x com uma média ponderada, vai dar 2,7436. E o f de x vai dar menos 0,0399. E o b menos a dá 0,2747. Aí eu me pergunto, essa aproximação é boa? Ou seja, módulo de f de x é menor ou igual que a tolerância? Ainda não é. B menos a é menor ou igual que a tolerância? Ainda não é. Então eu tenho que passar para o próximo passo. No próximo passo eu vou ficar com qual subintervalo? Que vai de a até x ou de x até b? Depende de onde tem a troca de sinal nos f's. Então a troca de sinal vai do f de x para o f de b. O f de x é negativo, o f de a também é negativo. Então a troca de sinal vai ficar do f de x para o f de b. Então vou mudar quem? Vou mudar o valor de a. Então na próxima iteração, iteração 3, o a vai ter valor 2,7436, o b vai ter valor 3. Calculo o x, que dá 2,7462. E aí eu calculo o f de x e calculo o b menos a. Então f de x, esse f de x está aqui em módulo, ele é menor ou igual que a tolerância? Não é. B menos a é menor ou igual que a tolerância? Ainda não é. Então eu tenho que fazer o próximo passo. No próximo passo, que é o passo 4, a gente vai ver que o x vai ter valor 2,7465. E aí olha só, o módulo, olha o f de x deu menos 0,0007 e o b menos a deu 0,2538. E a gente se pergunta, esse f de x em módulo é menor ou igual que a tolerância? Sim, esse f de x é sim menor ou igual que a tolerância. Pois se esse f de x é menor ou igual que a tolerância, então o x vai ser a raiz. Então, a nossa aproximação para a raiz vai ser 2,7465. Observe o seguinte, f de a vai sempre manter o mesmo sinal e f de b vai sempre manter o mesmo sinal e o sinal do f de b tem que ser contrário ao sinal do f de a. Então, o f de a é negativo, isso quer dizer o quê? Que toda a coluna do f de a vai ser negativa, f de b vai ser positivo em todas as linhas do f de b, né? Toda a coluna vai ser positiva. Se o f de a começasse positivo, ia ser positivo em todas as linhas, e aí nesse caso o f de b seria negativo e negativo em todas as linhas, tá? Geralmente o método da posição falsa faz menos iterações que o método da bisseção. Isso não é verdade sempre, mas geralmente é o que acontece. Por quê? Porque o método da bisseção, a cada passo ele descarta metade do intervalo, enquanto que a posição falsa ela descarta mais da metade do intervalo. Muitas vezes ela já descarta logo boa parte do intervalo, então ele diminui o intervalo de busca por essa raiz. O critério de parada, normalmente na posição falsa, o critério que o método vai parar vai ser o critério do módulo de f de x ser menor ou igual que a tolerância. E aí qual é a consequência disso? É que o cálculo do número de iterações que a gente fez lá na bisseção, ele levava em conta de que o tamanho do intervalo ia sempre diminuindo pela metade. Ou seja, o cálculo do critério do número de iterações, ele dependia desse outro critério de parada, que era o b menos a menor ou igual que a tolerância. Que isso muitas vezes acontecia no método da bisseção. Aqui no método da posição falsa, normalmente ele não acontece. Então, aquele cálculo do número de iterações que a gente fez para a bisseção não serve aqui para a posição falsa. O cálculo das aproximações é feito por uma média ponderada, então é um pouco mais complexo do que a bisseção, que era uma média aritmética, mas não é assim muito complexo, não é só mudar de uma média aritmética para uma média ponderada. Teoricamente, a convergência do método da posição falsa também é garantida. Por quê? Porque, pelos mesmos argumentos do método da bisseção, o valor de a cada passo ele converge para a raiz, o valor de B converge também para a raiz quando ele muda. Portanto, o valor da aproximação x também vai convergir para a raiz, já que a x está sempre dentro do intervalo que vai de A até B. Só que aqui tem uma observação,
que apesar disso valer teoricamente, na prática nem sempre. Pode ser que aconteça algum erro. Por quê? Algum erro de arredondamento. Por quê? Porque na média ponderada a gente tem uma divisão por f de b menos f de a. E aí observe, quando o A se aproxima do B, ou então o B se aproxima do A, os dois estão se aproximando cada vez mais da raiz, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que muitas vezes o A vai se aproximando do B, portanto o f de A vai se aproximar do f de B. Ou vice-versa, né? O B se aproxima do A, então o f de B se aproxima do f de A. Então, se o f de B se aproxima do f de A, isso quer dizer que essa diferença vai se aproximar do zero. E como eu tenho uma divisão por essa diferença, pode ser que em algum momento tenha uma divisão por um número próximo de zero. Então, se eu tenho uma divisão por um número próximo de zero, isso pode levar a erros de arredondamento grandes. Tá? Então, na teoria matemática, a convergência do metaposição falsa é garantida. Na prática, pode ser que aconteça uma divisão por um número bem próximo de zero. Uma das características do metaposição falsa, que acontece muitas vezes, nem sempre, mas acontece muitas vezes, é que ele mantém um dos valores, entre A e B, né, entre os valores do intervalo, ele mantém um e só altera o outro. Então, naquele exemplo que a gente fez, que está repetido aqui, o B se manteve em todas as iterações. Então, a cada passo, o B se manteve. E quem foi mudando? O A. Então, o A veio se aproximando do B. Muitas vezes pode acontecer o contrário, o B vai se aproximando do A. Mas aquilo que a gente tinha na biseção de primeiro mudar um, depois mudar outro, depois mudar um, depois mudar outro, é característico da biseção. Na posição falsa, muitas vezes isso não acontece. Então, isso pode gerar um problema, tá? Isso pode acabar gerando um problema que a gente vai ver na próxima aula. Então, nessa aula de hoje, a gente viu como funciona o método da posição falsa, vimos um exemplo, vimos como calcular a aproximação, vimos algumas das condições de convergência. Na próxima aula, a gente vai ver algumas modificações nesse método da posição falsa para deixar ele melhor do que já é. E nas aulas seguintes, nós vamos falar dos métodos abertos. Obrigado por assistir a aula de hoje. Até a próxima. Valeu!